A paz do Senhor, povo de Deus. A graça e a paz de Jesus Cristo a todos. Jesus Cristo possa abençoar grandemente teu povo, teus filhos, teus escolhidos. Amém? Vamos aqui fazer uma pequena busca. Uma busca aqui no livro de Provérbios. Capítulo 6. Provérbios capítulo 6, versículo 12 em diante. Amém? Tem que dar aqui uma ajeitadinha na minha espadinha, que ela tá um pouco cansadinha, mas ela tá daquele jeito, cheia de poder. Amém? Ela tá cheia de poder e me enche de unção. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Versículo 12. Advertência contra a maldade. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Amém? E glórias a Deus. Então esse é o homem de Belial. Quem é o homem de Belial? Belial está escrito na palavra de Deus como adversário do povo de Deus, como adversário da santidade. Belial, ele é o próprio adversário de Jesus. Portanto, a palavra fala o homem de Belial. Se a Bíblia menciona Belial como adversário de Deus, como adversário do povo santo, como o próprio adversário de Jesus Cristo, e a Bíblia revela a intermédio da palavra contra o homem de Belial, então significa que Belial ele está no nosso meio. Belial ele se encontra no nosso meio. O adversário, o contendeiro. Você quer pregar a palavra de Deus, Belial quer pregar a palavra da morte, a palavra das trevas, a contenda e tudo aquilo que é oposto à santidade divina. Belial se opõe, porque ele é o adversário. Amém, povo de Deus? Glórias a Deus. Pelo que sua destruição virá repentinamente. O que é repentinamente? É a pessoa ter os dias de vida não só esquecido, mas abreviado, tragado. Repentinamente virá o mal do homem de Belial. Quando a Bíblia fala o homem de Belial, não significa só homens do sexo masculino, mas também homens e mulheres. Homens e mulheres de Belial. A pessoa que busca contenda, a pessoa que troca o certo pelo errado, a pessoa que sabe o que é justo e lícito aos olhos de Deus, o que é conveniente, e anda segundo o coração maldoso. Não matarás, ele resolve matar. Não furtarás, ele resolve furtar. Não adulterarás, ele resolve adulterar. Amém, povo de Deus? Então esse é o homem de Belial. Esse é o seu intuito aqui na terra. Se opor com suas maldades, maledicências ao povo de Deus. Glórias a Deus. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, eu quero, por debaixo de pau e pedra. Às vezes nem sabe para que quer para poder dizer eu tenho, eu consegui, eu conquistei. Esse é o intuito do homem e da mulher de Belial. Ele não quer algo suado, não quer correr atrás, mas sim ele já quer feito, quer pronto. E para ele poder obter pronto, ele passa por cima até das escrituras divinas. Porque Belial, ele não é adversário de Jesus. Se ele é adversário de Jesus,
com certeza ele vai querer passar por cima até de Jesus, como Satanás fez no céu, como Satanás juntamente com seus anjos tentou fazer no céu para usurpar o cargo maior da Santíssima Trindade, que era o trono divino de Deus. Amém, povo de Deus? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então esse é Belial. Esses são os homens e mulheres de Belial: mentirosos, enganadores, falcatruosos, difamadores, homens que levantam falso testemunho para prejudicar a vida dos outros seres humanos. Então, todas essas coisas o Senhor abomina. Tudo isso repugna no coração de Deus, e Deus vomita, Deus não aceita. Amém, povo de Deus? Então a passagem de hoje ela é curtinha, bem pequenininha. Fala a respeito do homem de Belial, homem iníquo, que maquina o mal na mente, que projeta planos maléficos, malignos e satânicos para poder não apenas chegar em algum lugar, mas primeiro que tudo para aborrecer o coração de Deus. Porque quando a pessoa está batendo de frente com a igreja santa, está batendo de frente com Deus, quando a pessoa tenta matar um escolhido, não está tentando matar o escolhido, está matando primeiramente Deus, que foi quem designou ao escolhido para a obra. Quando a palavra de Deus, a palavra santa, revela que 7 coisas enfurece o coração de Deus, é porque verdadeiramente enfurece. Sabemos que não existe pecadinho nem pecadão, mas existem pecados que aos olhos de Deus não tem perdão, não tem cura, como por exemplo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se a pessoa está vendo um pequenininho de Jesus fazendo a obra, não importa ele quem seja, não importa que se seja eu, não importa se seja o maior matador de todos, se ele se arrependeu de coração e tenta viver em integridade perante Deus, ele é o homem que foi constituído em vida pelo Espírito Santo. E se você contender contra um desses, certamente está contendendo contra o próprio Espírito Santo de Deus, porque foi Deus que constituiu aquela pessoa, foi Deus que chamou aquela pessoa, foi Deus que escolheu aquela pessoa. Então se você bate de frente com uma pessoa dessa, pode tirar o cavalo da chuva, pode tirar o cavalo da chuva, não pense que vai triunfar. A palavra de Deus ela é clara, objetiva, não volta vazia. O homem de Belial é um homem má, um adversário. Quem é o adversário? O inimigo. Qual que é o intuito do inimigo? Se opor contra outras pessoas com o intuito de vencê-las, não de ajudar. O inimigo ele não vai ajudar um ser humano. O inimigo ele não vai lutar pela vida do ser humano. O inimigo ele não vai amar ninguém, porque o espírito dele é de Belial, o espírito dele é espírito de trevas, e para quem tem o espírito de trevas, ela só se satisfaz, só se alegra em ver a destruição do próximo, em ver a derrota dos seus irmãos. Então é isso que Deus ele quer passar para cada um de vocês hoje, para que a gente venhamos não ter olhos altivos, não sermos mentirosos, enganadores, adúlteros. Porque todos esses que vivem segundo essas práticas é servo de Belial. E se é servo de Belial, é demônio. Se é demônio, foi constituído pelo próprio Lúcifer, Satanás, para poder se opor às obras de Deus, para poder fazer contrária às obras de Deus aqui na planta da terra. Amém, pessoal? Vamos vigiar, vamos buscar, vamos ter sabedoria, porque o fim está próximo, o Apocalipse está se cumprindo. E ninguém sabe qual dia
virá o rei, príncipe da paz, para buscar a sua igreja. Nem mesmo o próprio Jesus sabe, só Deus é que sabe o dia e a hora. Quando Deus decidir e falar é hoje, será hoje, é amanhã, será amanhã. Então, com tudo isso, vamos ter a sabedoria, o coração quebrantado para poder se prostrar, se converter, se render perante os olhos de Deus, enquanto ainda há tempo. Jesus Cristo, juntamente com a Santíssima Trindade, está nos dando tempo de nos arrepender, para que quando a gente venhamos fechar os olhos, ser chamado ou pelo Espírito Santo ou ser morto aqui na planta da terra, a gente não venha ter a condenação eterna. Como estava escrito, está escrito na Bíblia, uma parábola a respeito de Lázaro e do rico. Lázaro foi amigo de Jesus. Jesus amou Lázaro tão grandemente que esperou Lázaro morrer, para após o quarto dia chegar à tumba de Lázaro e ressuscitar ele. Enquanto isso, o rico era miserável, hipócrita, não fazia nada para ajudar o pobre, humilhava, maltratava. Ambos morreram, o rico e o pobre. O rico, quando morreu, foi levado ao inferno. E do inferno ele orava, ele chorava, ele quis rezar, ele quis orar no inferno, para ver se Deus ainda se compadecia e salvava a alma dele. Do inferno ele mandou recado para a terra e disse: ei, se convertam, que o inferno ele é verdadeiro. O sofrimento daquele homem era tão grande que ele tinha sede. E ele almejou falar com Deus e disse: Senhor, faz com que o teu servo Lázaro molhe o dedo na água e topa apenas nos meus lábios, para que eu venha me refrescar, porque aqui é terrível. Ficou sem resposta o rico. E Jesus Cristo, com sua infinita misericórdia, Ele está nos dando tempo para que nós venhamos nos converter verdadeiramente, para que nós não venhamos ter o duro juízo das trevas. Lembro-me de mim, quando eu caía de moto, eu me queimava, através da minha intimidade que eu tenho com Deus. Deus conseguiu me resgatar novamente para o seu caminho. Mas quando eu estava no mundo das trevas, no mundo das drogas, em alcoolismo, após ser afastado do evangelho, do caminho de Deus, eu caí, tomei 10 quedas de moto. E muitas dessas vezes eu me queimava naquela descarga quente, terrível, topava, chega e engiava na hora. E eu falava: meu Deus, que dor. Jesus Cristo soprava no meu inferno e dizia: filho, César, abre-te dos olhos e volta enquanto há tempo, meu irmão. Volta, filho, estou te dando tempo para você voltar. Se você está gemendo com uma simples queimadurinha dessa, que eu mesmo fiz com que você se queimasse para te lembrar. Se você está gemendo assim, com uma simples queimadura de moto, imagina no inferno, César, que é pranto, choro, fogo e enxofre e ranger de dente eternamente. Quem está aqui, povo de Deus, ainda tem chance, ainda tem como rever os seus pecados, se prostrar diante do Pai e lutar pela salvação. Pelo contrário daqueles que já foram, muitos já sendo conhecedores do caminho de Deus, muitos já sendo conhecedores do caminho da verdade, partiram ao inferno, estão tudo lá, sofrendo, gemendo e chorando. E vocês? Por que não se converte? Por que não vai buscar a presença de Deus para a vida de vocês? Por que não deixa de ambição? Muitas das vezes, o ser humano ele entra de cabeça em uma empreitada de vida terrível por ambição. Tem pais que entregam seus filhos na mão de Belial, de Satanás, fazendo um pacto com o demônio para enriquecer. Faz pacto para enriquecer e quebra aquele pacto. Depois que ele quebra o pacto com Satanás, enquanto ele não quebrar, Satanás está não abençoando, mas está fazendo com que eles venham se deleitar de alguns benefícios que aqui na terra tem. Depois que a pessoa resolve não fazer mais a vontade de Satanás, acreditando que tá bom, já conquistei tudo que eu tenho, agora tá bom, agora eu vou viver segundo o meu querer, de acordo com as minhas vontades. Ele tá lascado, quebra a cara, porque Satanás, ele dá corda para depois puxar.
Então, se a pessoa resolve fazer um pacto de morte, de vida com Satanás para enriquecer, ou seja lá para quê, com certeza Satanás ele vai te dominar pelo resto da sua vida. E quando você resolver não mais fazer a vontade dele, ele vai te atormentar, vai te encher de doença. Ele vai fazer com que você tenha 2 passos adiante de prosperidade e vai dar 6 passos para trás pelo um pacto que você fez. Diversos seres humanos aí faz pacto com Satanás diariamente em prol da ambição, quer ser rico. Muitas pessoas querem ser rico, não tem a sabedoria de buscar uma riqueza lícita ao lado de Jesus Cristo, batalhando, lutando diariamente e entrega a vida ao demônio. Acabou, irmão. Mas Jesus Cristo ainda dá chance da pessoa rever o pecado e se converter para viver como subordinado dele, para fazer a vontade dele e não a sua. Amém? Vamos lutar, vamos orar, vamos buscar para que Deus ele se compadeça do nosso sofrimento e nos salve, para que Deus venha se compadecer do nosso sofrimento e venha curar nossas feridas, nossas mágoas, para só assim a gente passar a perdoar aqueles que nos ofendeu, aquele que nos maltratou, aquele que levantou falsas calúnias contra nós. Então eu venho te pedir, meu Deus, que tenha de misericórdia, não só da minha vida, como a vida de cada um desses seus pequeninos que ainda não conhece verdadeiramente a tua palavra, a palavra da verdade, a palavra que edifica, a palavra da vida em carne e a palavra que nos revela até o íntimo e o escondido, a palavra que está capacitada a nos elevar aos céus e nos presentear com a maior dádiva que o ser humano poderia alcançar, que é a vida eterna. Amém? Que todos venham ficar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, Senhor meu Deus, Papai amado e querido, venho te pedir, Senhor, nesta manhã de quinta-feira, que olha carinhosamente para cada um destes teus filhos. Venho pedir ao Senhor que abençoa-os, protege-os, livra e guarda. Eu venho pedir ao Senhor também que perdoa, Senhor, o pecado de todos esses que ainda não te conhecem. E venho pedir ao Senhor que entra no coração desses teus pequeninos com o desejo de te buscar, te conhecer e te servir. É isso que eu oro e eu agradeço ao Senhor com a convicção da certeza que o Senhor vai impactar cada um desses pequeninos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica todos com a graça e a paz de Jesus. Amém.